Olá, dando continuidade às nossas aulas, hoje, antes de eu dar a parte de acentuação que eu tinha falado, seria conveniente aprender aquela questão da separação das sílabas, né? Separação silábica. Porque se não consigo fazer a separação, eu não poderia fazer a acentuação da palavra de acordo com essa separação. Então, primeira coisa, aprendemos a separar as sílabas. Bom, como regra geral, né, as palavras se dividem como em português, né, mais ou menos como se pronunciam, né? Por exemplo, aqui, libro, suelo e mucho. Libro, suelo, mucho. Há algumas diferenças do português. Por exemplo, aqui os dígrafos, né? R e R, duas R, ou R duplo, e duas L's, ou a letra E de antigamente, né? Que agora também passou a ser um dígrafo, dois L's duplas, elas não podem ser separadas, né? Na hora de fazer a separação silábica. Então, a palavra tierra fica tierra. Aqui o som se faz com a língua trepidando. Tierra. Corrida. Calle. E olla. Olla é panela, tá? Calle é rua. Aqui então coloquei dois exemplos de cada uma. Então ela não pode ser separada, tá? Ela tem que permanecer na sílaba, né, na qual ela faz parte. Então, isso não se separa, esses dois dígrafos. A letra H, ou H em português, nunca vai ao final de sílaba. Então, por exemplo, deshacer. Aqui eu pronuncio tudo junto, mas na hora de dividir é deshacer. A letra H, ou H, está aqui no início da sílaba, nunca ao final. Então não poderia separar a sílaba aqui, ó, deshacer. Eu não posso separar aqui, porque aqui diz que não pode ir no final. Se eu colocar aqui essa separação, a letra H estaria no final dessa primeira sílaba, né? Almohada, mesma coisa, tá? Não pode ser colocada aqui nessa sílaba da sílaba mo. Tendria que colocada na sílaba sequente. Alhambra, mesma coisa, tá? Uma outra coisa aqui, ó, uma curiosidade. A maior parte das palavras que começam com al em espanhol, almohada, alambre, alicate, alcantarillado, são palavras que foram acrescentadas, né? Esse vocabulário influenciou foi influenciado pelo árabe, quando os mouros invadiram o sul da Espanha, né? Tem uma cidade, Fortaleza, que é o nome da Alhambra, aqui deveria estar com letra maiúscula, aqui por ser um nome próprio, né? Foi construída pelos mouros, né? Pelos árabes. Então há uma influência muito grande do vocabulário a partir desse momento, palavras que foram espanholizadas, né? Na hora da escrita e da pronunciação, né? Então isso, com o tempo eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Para explicar melhor e dar mais exemplos, não? Diptongos e triptongos não se separam, não são separados, tá? O que seria um diptongo? Por exemplo, aqui, ó, vamos aos exemplos que é mais fácil. História. Aqui eu pronuncio tudo junto. O diptongo significa quando eu tenho na sílaba duas vogais juntas na mesma sílaba, sem fazer a separação. Isso é um diptongo. Aqui tenho um diptongo, duas vogais juntas, tá? Na mesma sílaba. Intención, mesma coisa. Aqui mais um diptongo.
estudiais. Triptongo é de 3. 1, 2, 3 vogais. Juntas não podem ser separadas, né? Por isso que fala diptongo, esses dois são diptongo, e triptongo não podem ser separados. E por último, Paraguai. Aqui também tem um triptongo, 1, 2 e 3. Apesar de ser uma consonante, mas tem o som de I, então eu considero como foneticamente como sendo um triptongo. Paraguai, tá? Vamos a outro exemplo. Os hiatos. O que seria um hiato? É a sequência de duas vogais, né, que estão juntas, pero pertencem a duas sílabas distintas, diferentes, né? Por exemplo, espontâneo. Mas quando eu pronuncio espontâneo, né, parece que está tudo junto, mas eu tenho que separar, porque parece que há um hiato aqui, ó. Hiato significa isso, é separação, né? Então a formação de um hiato, duas vogais fortes, nesse caso aqui são separadas. Espontâneo. Isso é importante na hora de eu classificar as palavras, né? Última sílaba forte, a penúltima e antepenúltima, assim por diante. Então eu preciso saber onde forma hiato para poder dividir direitinho a palavra. Aqui também, alegria. Esse é o hiato mais fácil de você identificar. Por exemplo, alegria. Eu falo assim, tudo que é minha é hiato, né? Tia, dia, alegria e assim por diante. Por quê? Porque o acento já me está indicando que aqui há um hiato, tá? Na hora de, se eu souber como se escreve, né? Então tudo que é minha, né, com certeza é um hiato e tem que ser separado, tá? Baú, aqui também, baú. Por que eu sei? Porque essa aqui é uma sílaba forte, essa aqui desculpa, essa aqui, a letra A, é uma vogal forte. A letra U é uma vogal débil. Para eu fazer ela ficar com o mesmo tamanho de sonoridade que a letra A, eu coloco a tilde aqui, o acento gráfico, né? Então eu pronuncio baú. A letra U é forte, igual que aqui. Alegria, né? Se eu não colocasse, por exemplo, eu vou dar o exemplo de secretária e secretaria. Qual das duas você acha que tem hiato? Secretária ou secretaria? Secretaria. Por quê? Quando eu falei tudo que minha é hiato. Então, secretaria, mio. Então, acentuou. Secretária, dia, não leva acento na última sílaba. Então, aí é um diptongo, tá? Então, isso é o hiato mais fácil de você descobrir, é aquele que está com acento. E, geralmente, o acento está na sílaba débil, né? Quais são as sílabas débil? I e U. Quais são as fortes? A, E e O. A, E, O e U. São débiles, ou são mais fracas na hora de eu pronunciar, tá bom? Então é isso. Vamos ficar com essa parte aqui, com bons estudos, e se preparem que o próximo vídeo eu vou dar a regra de acentuação, tendo como base esse vídeo aqui, tá bom? Então, bons estudos, e se você gostou, compartilhe com seus amigos, né? E se inscreva para você receber, assim que eu tiver um vídeo novo, você já sabe que tá rolando mais um vídeo aí para você aprender, tá bom? Boa noite para todos e até a próxima. A próxima é a acentuação, tá? Regra de acentuação. Obrigado.